Queilite angular, um problema que afeta muitas pessoas, sejam crianças, adultos ou, com mais frequência, os idosos. Mas afinal, qual é a causa dessa condição? Quais são os seus sintomas? Que complicações podem surgir a partir dela? E será que existem problemas de pele que continuam mesmo depois que a ferida melhora? Vamos entender também quais são as etapas do tratamento, além das instruções mais importantes, e quais vitaminas e minerais ajudam a prevenir o aparecimento dessa condição. Fique comigo até o final para descobrir tudo isso, de forma simples e clara. A paz esteja com vocês. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo ao canal Farmacêutico Polvo, em mais um episódio da série de A a Z Derma. Seja muito bem-vindo! Logo no início, estes são os tópicos do episódio de hoje. Se você precisa de uma informação específica, vá direto ao título correspondente no vídeo. Mas se quiser entender tudo sobre a queilite angular, fique comigo do começo ao fim. Como sempre fazemos, vamos começar com uma visão geral, explicando alguns detalhes simples, mas importantes, sobre essa condição. Antes de tudo, lembre-se. A palavra queilite é um termo geral, que significa inflamação nos lábios. Na verdade, existem vários tipos e formas de queilite, mas hoje vamos nos concentrar em 4 tipos principais e muito importantes. Depois disso, com a ajuda de Deus, vamos aprofundar cada um deles em vídeos separados. O primeiro tipo é a queilite granulomatosa. Como o nome sugere, os lábios ficam inchados, avermelhados e inflamados. Isso pode acontecer por várias causas, como uma reação alérgica a produtos cosméticos, batons ou cremes labiais. Ou pode estar associada a doenças inflamatórias como a doença de Crohn. Também pode surgir após um trauma nos lábios, quando a lesão e o corpo reagem com inflamação e inchaço. O segundo tipo é a queilite eczematosa. A palavra eczema indica sensibilidade da pele. Na maioria dos casos, ela ocorre por contato com substâncias irritantes ou alérgicas, como maquiagens, cremes, pastas de dente, perfumes, ou até alimentos e bebidas. O sistema imunológico reage a esses estímulos, causando sintomas como vermelhidão, coceira, descamação e irritação. Um exemplo comum é o contato da pasta de dente com os lábios, já que alguns dos seus componentes químicos podem causar alergia. O terceiro tipo é a queilite esfoliativa. Como o nome indica, há uma descamação excessiva dos lábios. Você pode pensar, mas todos nós temos um pouco de descamação natural, certo? Sim, mas neste caso, ela é muito mais intensa que o normal. Essa condição pode ter origem genética, devido a um excesso de queratina. Ou pode estar associada a transtornos compulsivos, como o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Quando a pessoa tem o hábito de puxar ou arrancar a pele dos lábios repetidamente. Além disso, pode piorar com a falta de vitaminas, especialmente o complexo B. E chegamos ao quarto tipo, que é o tema principal do episódio de hoje. A queilite angular, também chamada de estomatite angular, ambos significando o mesmo. O nome já explica. Queilite significa inflamação nos lábios, e a angular significa canto. Portanto, trata-se de uma inflamação que ocorre especificamente nos cantos da boca, podendo aparecer no lado direito, esquerdo ou em ambos. Quais são os sintomas da queilite angular? Geralmente, nota-se uma mudança de cor nas laterais da boca, com áreas esbranquiçadas. Esses cantos costumam apresentar rachaduras ou fissuras doloridas, que aumentam ao abrir a boca, comer, beber ou até sorrir. Isso causa dor intensa e desconforto constante. Além disso, a região pode apresentar vermelhidão, crostas e descamação. E, se essa inflamação durar muito tempo sem tratamento adequado, podem surgir manchas residuais na pele, chamadas de alterações pós-inflamatórias. Essas manchas podem ser de 2 formas. Hipercromia pós-inflamatória, quando o local fica mais escuro após a inflamação.
Porque as células produtoras de pigmento, melanócitos, são estimuladas a produzir mais melanina. Ou hipocromia pós-inflamatória, quando o local fica mais claro. Porque essas mesmas células reduzem a produção de pigmento. Essas mudanças são comuns em qualquer inflamação cutânea que demore a cicatrizar. E não indicam um problema grave, mas mostram que a pele precisa se regenerar completamente após o processo inflamatório. O segundo tópico de hoje é muito importante. Depois de entendermos o que é a queilite angular e como ela se apresenta, vamos agora descobrir quais são as principais causas que fazem os cantos da boca ficarem inflamados, com feridas e rachaduras. Guarde 4 pontos essenciais. Porque ao entender essas causas, você vai conseguir prever o tratamento de forma simples e lógica. Primeiro ponto: o ressecamento intenso. Muitas pessoas não bebem água suficiente ao longo do dia. Mas isso não significa que você precise tomar apenas água pura. Você também pode se hidratar com sucos naturais, frutas e verduras, pois todos esses alimentos contêm muita água. O que realmente importa é manter o equilíbrio hídrico do corpo. A recomendação geral é, a cada 30 kg de peso corporal, beba cerca de 1 litro de água por dia. Ou seja, se você pesa 60 kg, deve consumir aproximadamente 2 litros por dia, com 90 kg, cerca de 3 litros, e se tiver mais peso, 4 litros ou mais. A hidratação adequada é essencial para a regeneração dos tecidos. Pois as células só conseguem se reconstruir bem quando há água suficiente no organismo. Segundo ponto: deficiência de vitaminas e minerais. Esse é um fator fundamental. A falta de ferro, ácido fólico, zinco e vitaminas do complexo B, B1, B6 e B12, enfraquece os tecidos e retarda a cicatrização. Além disso, o corpo também precisa de proteínas, gorduras saudáveis e outros nutrientes para manter a pele dos lábios forte e saudável. Terceiro ponto: o tabagismo. O fumo tem uma relação direta com o aparecimento e a piora da queilite angular. Diversos estudos mostram que o tabaco reduz a capacidade de cicatrização, diminui a oxigenação dos tecidos e atrapalha a reconstrução celular, o que facilita o surgimento de feridas e inflamações persistentes nos cantos da boca. Quarto ponto: infecção por candida. A candida é um tipo de fungo que vive naturalmente no nosso corpo, geralmente sem causar problemas. Mas quando há queda na imunidade, ela pode se multiplicar demais e causar infecção. Nesse caso, os cantos dos lábios se tornam um dos locais mais atacados. Isso pode acontecer em crianças, idosos ou pessoas com imunidade baixa, como diabéticos, pacientes que usam corticoides ou imunossupressores, ou quem passou por transplantes de órgãos. Em todas essas situações, o fungo aproveita a fraqueza do sistema imunológico, cresce rapidamente e inflama os cantos da boca, causando exatamente os sintomas que descrevemos anteriormente: dor, rachaduras e irritação persistente. Agora chegamos ao terceiro e penúltimo tópico do episódio: as etapas do tratamento. Como já entendemos as causas e a natureza da queilite angular, vamos agora explicar cada passo do tratamento, de forma simples, clara e prática. Primeiro passo: a limpeza da pele. É fundamental limpar bem a região dos lábios, usando sabonetes ou soluções de limpeza de uso médico, suaves e sem perfume. Evite produtos com fragrâncias, pois podem aumentar a irritação e a sensibilidade da pele. Segundo passo: o uso de cremes antifúngicos. Como uma das principais causas da queilite angular é a infecção por candida, devemos aplicar cremes antifúngicos que contenham substâncias como clotrimazol ou miconazol. Use o creme 2 vezes ao dia, aplicando apenas na parte externa dos lábios, sem deixar que o produto entre na boca. Terceiro passo: o tratamento antifúngico oral, em alguns casos.
Essa etapa é indicada para pessoas com imunidade baixa, como diabéticos ou quem faz uso de corticoides e imunossupressores. Nesses casos, usamos antifúngicos orais para combater a infecção por dentro. Um exemplo é o fluconazol, começando com 200 mg na primeira dose, e depois 100 a 150 mg uma vez ao dia, durante 2 semanas. Mas atenção, esse tratamento não é indicado para crianças. Em crianças, usamos apenas tratamentos tópicos, cremes. Quarto passo, o uso de cremes antibióticos. Muitas vezes, a queilite angular é uma infecção mista. Ou seja, ocorre infecção por fungos e por bactérias ao mesmo tempo. Se a ferida começa a soltar secreção amarelada, isso indica a presença de bactérias. Nesses casos, podemos usar um creme antibiótico, como o Fucidin. Assim, tratamos tanto o fungo quanto a bactéria. Pode-se misturar o creme antifúngico com o antibiótico, mas nunca misture cremes com pomadas oleosas. A combinação deve ser creme com creme, aplicando 2 vezes ao dia. Quinto passo, uso de corticoide leve, por curto período. Em alguns casos, quando há inchaço e inflamação intensa, pode-se usar um creme com corticoide leve, como hidrocortisona. Ele ajuda a reduzir a vermelhidão, a coceira e o inchaço. No entanto, deve ser usado por apenas 5 a 7 dias. No máximo 2 ou 3 vezes por dia. Depois desse período, interrompa o corticoide. E continue apenas com os cremes básicos de tratamento. Por que não usar por mais tempo? Porque o uso prolongado pode enfraquecer a imunidade local, causar afinamento da pele, atrofia ou até irritação. Se o paciente tolera bem o inchaço e o desconforto, podemos até evitar o corticoide, deixando o corpo se recuperar naturalmente. Sexto passo, reposição de vitaminas e minerais. Uma das causas mais comuns da queilite angular é a deficiência nutricional. Por isso, é importante repor ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B, especialmente B12, zinco, cobre e vitamina D, além de cálcio e magnésio. Esses nutrientes estão presentes em suplementos como as cápsulas de ferroglobina, ou em combinações com cálcio mais vitamina D, tomados uma vez ao dia. Eles fortalecem o sistema imunológico e ajudam na cicatrização. Além disso, mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, rica em proteínas, que são essenciais para a reconstrução dos tecidos. Sétimo e último passo, hidratação com cremes específicos. Use hidratantes labiais sem perfume, próprios para a pele sensível. Eles ajudam a restaurar a barreira natural da pele, a acelerar a regeneração e a prevenir novas rachaduras. Com o uso correto dos cremes, boa hidratação, alimentação equilibrada, e o controle das causas principais, a queilite angular desaparece completamente. E a pele dos lábios volta ao seu aspecto normal, sem manchas, sem irritação e sem dor. O quinto e último ponto de hoje é sobre as instruções mais importantes que eu sempre passo para o paciente que tem queilite angular, junto com as etapas de tratamento que já explicamos. Primeiro ponto, entender a causa do problema. De nada adianta tratar se a causa principal continua presente. Por isso, o primeiro passo é ensinar o paciente sobre o motivo da queilite angular. Se o paciente tem doenças crônicas, como diabetes, colesterol alto ou doenças autoimunes, ele precisa procurar seu médico regularmente para controlar essas condições. Elas enfraquecem a imunidade e favorecem o aparecimento da queilite. Agora, se o motivo for contato com substâncias irritantes, como cremes, batons, maquiagens ou produtos inadequados para a pele, o paciente deve evitar completamente o agente causador. Esse é o primeiro e mais importante passo do tratamento. Segundo ponto, higiene bucal correta. A limpeza da boca, dentes e língua é essencial para evitar a infecção.
Mas atenção, já alguns cremes dentais produzem muita espuma. E essa espuma pode entrar em contato com os cantos da boca e irritar ainda mais a pele, agravando a inflamação e facilitando o crescimento da candida. Por isso, o ideal é usar cremes dentais em gel, que fazem pouca espuma. Use também uma escova de cerdas macias e escove os dentes 2 vezes por dia. Além disso, limpe a língua com uma escova ou limpador específico. Isso ajuda a remover resíduos, fungos e bactérias, reduzindo o risco de novas infecções. E lembre-se, se houver problemas dentários, nasais ou na garganta, é importante tratá-los com o médico ou dentista, para que não sirvam como foco de infecção. Terceiro ponto: alimentação saudável e hidratação. Uma boa nutrição é indispensável para a cicatrização e prevenção da queilite angular. Inclua na dieta frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em fibras. E, claro, beba bastante água ao longo do dia. Vitaminas, minerais e água obtidos por meio da alimentação são muito mais eficazes do que apenas por suplementos. Quarto ponto: evitar o hábito de lamber os lábios. Esse comportamento é muito comum, mas prejudicial. A saliva contém enzimas e substâncias químicas que foram criadas para atuar dentro da boca, não fora. Quando essas enzimas entram em contato com a pele dos lábios, o corpo as reconhece como substâncias estranhas, causando irritação, inflamação e sensibilidade. Ou seja, pode ser o início da própria queilite angular. Geralmente, a pessoa lambe os lábios por ressecamento. Por isso, ao aumentar a ingestão de líquidos e hidratar a pele corretamente, esse hábito tende a desaparecer naturalmente. Quinto ponto: evitar exposição prolongada ao sol e ao calor. A luz solar direta e o calor intenso provocam evaporação da água da pele, aumentando o ressecamento, a vermelhidão e a coceira, que são os primeiros sinais da queilite angular. Portanto, evite o sol forte, use hidratante labial protetor e mantenha-se hidratado sempre. Com essas 5 orientações simples, e seguindo as 5 ou 6 etapas de tratamento que explicamos antes, a queilite angular costuma desaparecer completamente em 1 a 2 semanas, com cura total da inflamação e regeneração da pele. Mas o mais importante é prevenir a recorrência, evitando as causas que originaram o problema. Hoje, falamos sobre tudo o que você precisa saber sobre queilite angular. Espero que este vídeo tenha trazido informações novas e úteis. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem pode se beneficiar. E, se quiser apoiar o projeto, você pode fazê-lo pelo Patreon, PayPal ou YouTube. Boa noite. Sou Hussein Lotfi, e este foi mais um episódio de Adiá Ezederma no canal Farmacêutico Polvo.